Observe um retrato interessante na parede. São 5 bebês aparentemente com a mesma idade, dispostos um do lado do outro. Até então, nada de anormal, até você ser informado de que o bebê número 1 é pai do bebê número 2, que é pai do bebê número 3, que é pai do bebê número 4, que é pai do bebê número 5. Obviamente que os retratos foram feitos quando ainda eram bebês, então foram colocados juntos numa montagem. Todos já morreram e agora uma bisneta já idosa mantém o retrato. Isso nos leva a uma inevitável reflexão. Esse é o curso da vida. As gerações passam rapidamente, nós voamos, continuam os herdeiros e eles também se vão, e por maior que seja a sua influência, todos cairão no esquecimento, com exceção de raras influências. Vamos supor que Jesus volte daqui a 120 anos. Daqui a 55 anos, 60% dos que estão aqui não estarão mais vivos. Daqui 85 anos, 90% dos que estão aqui desaparecerão. Daqui a 118 anos, ninguém dos que estão aqui ou lá fora existirá, incluindo muitos que ainda nem nasceram. A margem de erro é quase nula e as gerações se seguem. Nascer, viver e morrer é a sequência natural da vida. Medíocre, não é? Um jovem estudava para o vestibular quando alguém lhe perguntou: o que você vai fazer depois que terminar a faculdade? Todo empolgado foi logo respondendo: vou ser o melhor profissional do mundo. E depois? Vou me casar com a mulher mais linda do mundo. E depois? Vou ter os filhos mais inteligentes do mundo. E depois? Vou ficar muito rico e ter muitos bens. E depois? Vou curtir a minha generosa aposentadoria. E depois? Bem, ele abaixou a cabeça e não disse mais nada. Você sabe para onde você vai depois que morrer? A resposta é boa e ruim ao mesmo tempo, servindo para todos sem exceção. Imediatamente após a morte, uma pessoa não vai para o inferno, por pior que tenha sido o seu comportamento. E também não vai para o céu, por maior que tenha sido a sua fé. Hitler, Calígula, Nero e outros ruinzinhos não estão no inferno, por enquanto. Então, para onde vamos? Gostaria agora de fazer com você um breve estudo sobre o destino do ser humano após a morte, à luz da palavra de Deus, a Bíblia. Nosso ponto de partida será entender o que é a morte. O dicionário a define assim: morte, óbito, falecimento, passamento, são termos que podem referir-se tanto ao término da vida de um organismo, como ao estado desse organismo depois do evento. É um fenômeno irreversível. Coisa difícil é saber o exato momento em que a morte ocorreu. A imortalidade é o estado ou qualidade daquilo que não está sujeito à morte. A imortalidade é atribuição exclusiva de Deus. Isso está em 1 Timóteo 1,17. Não é inerente ao homem, e sim um dom de Deus. Gênesis 2,7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados imortais, porém escolheram desobedecer a Deus e, como consequência, o homem passou a ser mortal. Porque, de acordo com 1 João 3,4, o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece quando o homem morre? Eclesiastes 12,7 responde claramente a essa pergunta. O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está se referindo ao estado do homem quando morre. Se fala tanto em espírito e alma, não é? O que seria isso? É importante saber. A palavra alma vem de um termo hebraico, nefesh, que significa respirar, ser vivente, pessoa, corpo físico. Já a palavra espírito vem de um outro termo também hebraico, ruach, que representa a energia divina ou o princípio vital, que anima os seres humanos, fôlego. Então, agora fica mais fácil entender o texto. Vou lê-lo novamente, Eclesiastes 9,7. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui está a explicação que a palavra de Deus dá sobre a natureza da morte. Não existe consciência à parte do corpo, e em parte alguma das escrituras indicam que por ocasião da morte a alma sobrevive como entidade consciente. Então, quando alguém morre, não significa que vai diretamente para o céu ou para o inferno, ou que o espírito fica vagando por aí, como muitos acreditam. Isso definitivamente não tem respaldo bíblico. A palavra de Deus diz que os mortos não sabem coisa alguma. Eclesiastes 9,5.
Sai-lhes o espírito e eles retornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, 4. No além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Esse é o estado da morte, inconsciência total. Interessante é que a morte é comparada pela Bíblia a um sono. Há boas razões para isso. Porque vai chegar um dia em que todos irão acordar e irão ressuscitar por ocasião da segunda volta de Jesus. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Nessa ocasião, todos os casos dos homens já estarão decididos diante de Deus. E agora sim, será o momento de irem ou para o céu ou para o inferno. Inferno é o mesmo que sepultura permanente. Melhor dizendo, morte eterna, de acordo com as escolhas que cada um fez. Leia Apocalipse 21, 7 e 8. A boa notícia de hoje é que a morte já foi vencida, sim, ela já foi derrotada na cruz do Calvário. Você e eu ainda sofremos os seus resultados, porque embora vencida, ela ainda não foi destruída. Mas rapidamente está se aproximando o dia em que a morte será totalmente aniquilada para nunca mais voltar a existir. Leia Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Apocalipse 21, 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá mais luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou que seria viver num lugar onde não existe dor, não existe desemprego, não existe tristeza, não existe doença, onde ninguém chora, não existem inimizades, traição, insegurança, onde você vai pular de alegria e vai receber nos seus braços aquele querido que a morte o fez separar de você. Existe consolo maior do que esse? Este é o real consolo bíblico com relação à morte. E você também deve ter alguém especial que gostaria de reencontrar. Sim, logo, logo esse dia vai chegar, porque essa foi uma promessa feita pelo próprio Deus. Você já parou para pensar nisso? Não é algo abstrato ou distante, será uma realidade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Antes de subir ao céu, Jesus nos deixou a promessa que se encontra em São João, capítulo 14, versos 1 a 3. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sim, ele prometeu e irá cumprir por 3 motivos principais. Primeiro, na cruz do Calvário, ele declarou que é apaixonado por você. Segundo, ele sempre cumpre as suas promessas. E terceiro, Jesus nos deixou dicas claras com relação à proximidade da sua volta. Basta você ouvir os noticiários e confrontá-los com os sinais que ele deixou. Você irá perceber a exatidão do seu cumprimento. Não é coincidência, não. É Deus que não está de brincadeira com o ser humano. Ele vai voltar mesmo quer você acredite ou não. Breve, muito breve, veremos Jesus Cristo retornando quando o céu todo será coberto com a sua glória. Ele virá para resolver definitivamente o problema do pecado, onde você terá o privilégio de vê-lo face a face. E você irá reconhecê-lo. Já pensou? Não vale a pena perder o céu por nada nesse mundo, meu amigo. Por maior que seja o momento em que você esteja vivendo agora, jamais perca a Deus de vista. Não perca a cabeça por prazeres, fama, dinheiro, porque mais cedo ou mais tarde, tudo isso se acabará. No livro de Eclesiastes, nos seus últimos versículos, diz: de tudo que você tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Você pode sim ter prazer, fama, muito dinheiro, desde que Deus ocupe o topo de suas prioridades, porque o maior patrimônio do homem está em fazer reservas para a vida eterna. Faça uma escolha sábia, que vá além disso aqui apenas. Enquanto isso, Jesus Cristo continua batendo insistentemente na porta do seu coração, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração.